Glória a Deus. Cumprimento a todos os amados e queridos irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui, evangelista Manuel Silva Messa, quero trazer uma passagem bíblica aos vossos corações que se encontra registrado no livro de Salmos, Salmos 1, a partir do número 1. Título da leitura: A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. A palavra do Senhor nos fala desta maneira: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, pois nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo número 2: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que nós podemos observarmos a palavra de Deus, o Senhor, nosso Deus, usando a vida do salmista Davi, trazendo esta passagem bíblica aos nossos corações, como nós devemos nos comportar diante da presença do Senhor, diante dos problemas e das adversidades que se levantarem contra as nossas vidas. Aqui é um conselho prático para nós colocarmos em ação tudo quanto temos aprendido de Deus. Então aqui no número 1 diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, pois nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui é bem claro para todos aqueles que temem ao Senhor e confiam na palavra do Senhor. Ele procura se manter afastado de tudo aquilo que desagrada e que não faz bem para o seu corpo físico, para a sua alma e para o seu espírito. Então aqui o homem, o varão que confia no Senhor, ele não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque ele aprendeu a confiar em Deus e ele tem um cuidado todo especial, porque ele só tem uma alma, ele só tem um corpo, e esse corpo ele tem que procurar se santificar, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Não tem como Deus habitar numa casa que se encontra desorganizada. Nós, como filhos e conhecedores da palavra do Senhor, temos que aplicá-la nas nossas vidas, para que assim sejamos casa espirituais e morada do próprio Espírito Santo de Deus, para que ele venha habitar em nossas vidas. Então devemos fugir de toda aparência do mal, para que o Senhor reine em nossas vidas e dentro dos nossos corações. O número 2 diz assim: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então aqueles que temem o Senhor, que a sua esperança é o Senhor, que a sua confiança está em Deus, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor
medita de dia e de noite, porque ele sente prazer, ele sente aquela necessidade de se aproximar de Deus para ter uma vida íntegra, uma comunhão íntima com o Senhor. Ele se esforça de tal maneira para alcançar os seus objetivos, para que Deus sempre se faça presente sobre a sua vida e dentro do seu próprio coração. O número 3 diz assim a palavra de Deus: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aqui é bem claro, nós que servimos ao Senhor, somos comparados como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual ela dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas elas permanecem vistosa, verdes, não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Por que está dizendo a palavra desta forma? Porque aqueles que confiam no Senhor, ele aprendeu a esperar com paciência no Senhor. Ele sabe que ele passa por lutas, problemas, adversidade, mas em todas essas áreas o Senhor sempre o ampara, guarda, dando livramento e proteção. Por isso ele é comparado como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Meu amado e meu querido e minha querida irmã, para você ser abençoado, próspero, cheio da graça, do poder de Deus, para que o seu lar, a sua família não sofra danos, você tem que estar estruturado, alicerçado, a sua vida espiritual diante da presença do Senhor. E assim tu crescerás na graça e no conhecimento de toda a palavra de Deus. Número 4 diz assim: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Então, os ímpios, eles não são dessa forma. Por quê? Porque eles são como uma moinha que o vento espalha, ou seja, como algo, uma folha seca, que ela se desliga da árvore, então o vento assopra de um lado para outro, não tem parada. Assim é comparado a vida do homem que é ímpio, que não tem o conhecimento da palavra do Senhor, mas o seu coração está cheio de rapina, de impiedade. Então o Senhor o compara como a moinha que o vento espalha, porque não pode parar dentro da casa de Deus aqueles que não têm compromisso com o Senhor. O número 5 diz assim: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. É bem claro a palavra de Deus, não tem como o homem ímpio, ele subsistir, ele estar diante da presença do Senhor, no caminho de Deus. Então aqui, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, ou seja, ele não subsistirá, porque ele não aceita a correção, ele sempre está com seus pensamentos elevados às coisas ao contrário à vontade de Deus. Nem os pecadores na congregação do justo, não tem como o injusto, ele está dentro da casa de Deus, porque o inimigo das nossas almas, ele traz comichão aos seus ouvidos, e ele não para diante da presença do Senhor, mas a sua impiedade toma conta do seu coração, e ele não consegue parar os seus pés dentro da congregação do justo, mas a sua mente está tapada para as coisas de Deus, por isso ele não para dentro da congregação do justo, que teme e procura ter uma vida de santificação diante da presença de Deus. Número 6 diz assim a palavra de Deus: porque o Senhor conhece o caminho
do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então aqui, a palavra de Deus ela é bem clara. O Senhor nosso Deus, Ele conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Por que o Senhor está dizendo desta forma? Ele conhece a sinceridade do seu coração. Ele conhece a sua intimidade. Quando você prostra, dobra o seu joelho diante dele, Ele ouve o seu clamor. Então o Senhor conhece o seu caminho, sua maneira de agir, seu modo de proceder. Então proceda fielmente diante da presença do Senhor. Porque muitas vezes o homem, por sua mente às vezes está cauterizada, ele não faz as coisas corretas. Ele acha que ele está enganando a Deus, mas a Deus ninguém engana, porque os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Nós diante dos olhos de Deus somos transparentes, como um cristal transparente. O Senhor está vendo tudo que nós praticamos, de bom ou de errado. Por isso é que Ele está dizendo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, o caminho do ímpio não tem como ter prosperidade diante da presença do Senhor. Então está dizendo aqui que o caminho dos ímpios perecerá, porque no seu coração ele não deu lugar para Deus, nem para Jesus Cristo, nem para o Espírito Santo de Deus trabalhar, tirar, abrir o seu entendimento, o teu conhecimento, para ele ter uma vida de retidão. Mas ele deixou-se o seu coração elevar-se para a impiedade e não para a presença de Deus. Meu amado e meu querido irmão, procure se abster das coisas que te afastam de Deus e propõe em seu coração em servir ao Senhor com alegria, em apresentar-se diante de Deus com um cântico de louvores e adoração ao nome do Senhor. Então assim tu estarás agradando ao Senhor nosso Deus, e fazendo isso você prosperará. Por isso você é comparado com uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a quais dá o seu fruto no tempo certo, cujas folhas não caem, e tudo quanto você faz diante da presença do Senhor, tu prosperará, porque o Senhor te abençoará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Neste momento quero estar orando por sua vida, pelo seu lar, por sua família, para que Deus possa abençoá-los grandemente. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, estenda tuas mãos santas de poder e de glória sobre a vida de todos os amados e queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus. Repreendo todo o mal, toda a enfermidade, todos os dardos, todas as setas, quebra as muralhas, correntes, as barreiras, dissipa as obras das trevas. Faça com que o resplendor da glória, a luz do teu rosto, resplandeça sobre essas vidas que hão de ouvir esse áudio. Papai querido, entra com providência dentro deste lar, sobre a vida desta família. Coloca as tuas mãos sobre a vida deste jovem, desta jovem. Papai querido, as vidas nos hospitais, nos leitos de dor, de enfermidade, as vidas nas UTIs, as vidas nos manicômios, nos leprosários, as vidas nas casas de detenções, nas cadeias públicas, nas penitenciárias, a causa da viúva, do órfão, os velhinhos nos asilos, as crianças de rua, os mendigos, os alcoólatras, os viciados, Senhor, no tabagismo, no alcoolismo. Senhor, traga a cura, a bênção, o milagre, a vitória, a restauração. Faça com que o resplendor da sua glória, com que a luz do teu rosto seja sobre a vida de todos. Papai querido, repreendo o câncer, AIDS, problema no coração, nos pulmões, nos rins, no fígado, no baço, no intestino grosso, no intestino delgado, sobre a coluna lombar, a cervical. Papai querido, faça a tua obra através da tua palavra, pelo teu Espírito Santo. É o que eu lhe peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor. Amém.